Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, uma quinta-feira especial. Estamos recebendo aqui com muito carinho o presidente do Santos Futebol Clube, Andrés Rueda. Presidente, muito boa tarde, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Já de antemão, não é um elogio gratuito, não. Mas o senhor falou na campanha: eu não darei as costas para a imprensa. E aqui a gente não fala de privilégio, não. Atendendo a todos. Mas é importante o presidente estar sempre em contato com a imprensa, porque através da imprensa ele está em contato com os seus torcedores. Muito obrigado e parabéns. Seja bem-vindo, presidente. Eu que agradeço aí. Primeiro, uma boa tarde aos amigos da Baixada Esporte. É sempre um prazer a gente poder falar do Santos. Eu sempre agradeço à imprensa a oportunidade de abrir um espaço para a gente poder falar do clube. E uma boa tarde também para toda a nossa nação santista, tá? que nos acompanha e é ávida por notícias do seu clube do coração. Eu gostei daquele quadro que está atrás do senhor lá, o nosso querido Rei Pelé. Ao meu lado estão os comentaristas Guido Bortolomazzi e Alessandro Nunes Bortolomazzi também. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Um abraço para o presidente Ruedas. E eu já de antemão já faço a minha colocação, porque primeiro a agilidade de se contratar um técnico de ponta, pelo menos pelo currículo que ele tem, para fazer um trabalho diferenciado no Santos Futebol Clube. Hoje, pelo que nós ficamos sabendo, o Santos tem praticamente 50 jogadores no elenco. Como é que vai ficar esse elenco, presidente? Vai ser enxugado? Qual é o planejamento com relação a ele? Bom, quanto ao técnico, né, eu sempre comentei, né, que a gente trabalhava com perfil. E o perfil do técnico contratado, do Ariel, ele se encaixa 100% do que a gente esperava, tá, de um técnico para o clube. Ele gosta de trabalhar com a base, ele tem estilo de jogo ofensivo, ele é um parceiro, ele está bem por dentro da situação. A gente procurou ser muito transparente para não ter surpresa lá na frente. Então, ele sabe a nossa situação momentânea de dificuldade financeira, isso é muito importante. Ele é um técnico moderno, gosta de usar tecnologia e, sobretudo, ele tem metodologia para tratamento da base. Ele já aplicou e os resultados foram positivos. E a gente tem que levar em conta que a gente está aí com uma fornada boa, né, da nossa base, nessa geração nova aí dos meninos da Vila, tá, promete muito. Então, a gente não podia deixar de ter alguém para cuidar dessa base que tivesse competência. E, claramente, óbvio, tá, dentro do perfil, a gente tinha que procurar alguém que se adequasse à nossa situação financeira. E a gente conseguiu 100% dessa adesão entre perfil e o Ariel, e a gente está muito contente. Tá? É um projeto a médio prazo, longo prazo. Tá? A gente não pretende ter um técnico só para disputar campeonato. A gente quer um parceiro que vai nos ajudar a colocar metodologia no clube, no futebol, tecnologia, e uma coisa fundamental, ele vai passar esse know-how para o Santos. Chega de passar técnico bom, na hora que ele vai embora, acabou. A gente fica zerado de novo de conceitos e de informações. Então, uma coisa que me agrada muito, que um dos comprometimentos dele é realmente passar o know-how, passar o que ele tem para um staff do Santos. Tanto é que na comissão dele fez questão de colocar funcionários da área técnica do clube. Isso é muito importante a médio prazo. Presidente, ainda sobre o técnico, né? O Conrado Júnior de Praia Grande pergunta para o senhor. O contrato dele é de 3 anos. Segundo, entre multa contratual na rescisão. Terceiro, quais os equipamentos tecnológicos que ele pediu, além do drone, para filmar os treinos ali? Então, o contrato dele é de 3 anos, tá? Eu tinha uma ideia de tentar, na contratação de técnico, acabar com esse negócio de multa, né? Porque a gente está pagando aí 7 técnicos, um valor estúpido, aí, quase 15 milhões. Eu não consegui zerar a multa, tá? Mas eu coloquei uma multa que eu acho que se adequa ao nosso bolso. Tá? Ele tem uma multa no primeiro ano de 4 salários do técnico, tá? Não da comissão, do técnico, bilateral.
Ou seja, ele saindo por vontade nossa, ou ele pedindo a conta, são 4 salários e a partir do primeiro ano de 3 salários. Tá? Não era o desejado, né? Sempre falei que eu não entendia por que ter essa multa, mas foi o que a gente conseguiu e ficou acho que de bom tamanho para começar um processo de mudança nessas partes de multas. E além do drone? Tecnologia, ele trouxe, além disso, um software novo de GPS que controla e software de videoanálise. Tá? Ele pediu licenças de software, por coincidência, até fiquei contente, essa parte toda de acompanhamento, de vídeo análise dos jogadores, é o mesmo software que o clube já tem, tá? Só bastou aumentar o número de licenças. Uma coisa interessante que eu gostaria até de informar é que o clube ele tem muito software de futebol, né? Acho que cada técnico que passava pedia uma coisa, o clube disponibilizava e depois não acabava sendo utilizado. Tá? Então, a gente está levantando os softwares que se tem de futebol e vamos começar a utilizar aqueles que fizerem todo sentido. Hoje nada é integrado no futebol, eu não consigo enxergar a parte médica com parte de contrato, com parte de evolução, e o Santos já tem um software que faz isso. Então a gente vai entrar no processo agora de treinamento a todos os envolvidos para implantar esses softwares para valer. Alessandro. Presidente, boa tarde aos amigos do Baixada Esporte, ao Edson, ao Guido. A minha pergunta é a seguinte, presidente, o Santos já está há um bom tempo com a restrição de contratação na FIFA. Parece que o caso do Soteldo está sendo resolvido e vai ser pago a equipe do Huachipato e o Santos vai poder voltar a fazer contratação. Como é que está esse caso do Soteldo? Vai realmente ser resolvido? Vai poder fazer contratação? E se pode contratar nesse momento, quem que o Santos vai buscar no mercado? Quais são as carências desse grupo hoje, presidente? Então, o caso Soteldo foi o único que acabou sobrando no Transfer Bank, tá? A gente resolveu o Hamburgo, o Atlético Nacional. Ele está levando mais tempo do que a gente imaginava, tá? Existe um problema do jogador, não querer voltar. Você já vai estar encaminhando. A gente pretende, o mais rápido possível, ter uma solução definitiva, tá? Em cima disso. E liberando o Transfer Bank, a gente tem que, em paralelo, também trabalhar para que esses próximos casos que possam afetar os Transfer Bank não aconteçam. Então, a gente está aí em vias corre o risco, né, de ter mais um problema em relação a uma dívida que a gente tem com o Barcelona, com o Cueva. Então, em paralelo, a gente também está tentando resolver isso para não chegar nesse ponto. Agora, quanto à contratação de jogador, na verdade, o técnico nosso está fazendo um preparo de conhecimento de tudo que a gente tem, tá? Os jogadores, nossos titulares, nossa base. Em determinado ponto, ele vai ver que carência que o clube precisa, em que posição. E, de novo, eu sempre comentei isso. Mesmo com um grave problema financeiro, a gente não vai se furtar de ter contratações pontuais, tá? Com muito critério, sempre falo isso. O Santos, a gente pode se dar o luxo de errar, tá? Ou tem que errar o mínimo possível, com contratações caras, que não caibam no bolso, com salários que a gente não consiga honrar, e com qualificação técnica dos jogadores até meio não boas, tá? Então, no momento certo, quando precisar contratar, a gente sim vai no mercado com outros critérios, não só a pedido do treinador, mas mesmo um critério do clube, tá? Quer dizer, a parte de scout, a parte médica, a parte psicológica do jogador, ver se realmente ele quer ser um jogador de futebol profissional, tá? E, sobretudo, a parte financeira. Tá? Se algum desses itens não satisfazer, o jogador não será contratado. Isso aí é ponto de honra para essa gestão. Marcelo Pereira também fala sobre o Soteldo e queria também a sua opinião, Guido. Não, eu queria continuar em cima do caso do Soteldo para a gente entender como é que está a situação dele mesmo, porque o Huachipato entrou com uma ação na FIFA. E o Soteldo deu uma declaração e disse que ele não fica no Santos esse ano, que até o meio do ano ele vai embora, que o sonho dele é jogar na Europa, né? Primeiro, presidente, como é que está essa situação? O Santos vai resolver de que maneira esse imbróglio com o Soteldo? E gente perguntando se o senhor pensa em comprar o Soteldo. Então, na verdade, o Soteldo nunca foi jogador do Santos, tá?
ele está, teoricamente, emprestado aqui 2 anos, porque o Santos nunca pagou nada. O Santos comprou 50% do passe dele, na época, se não me engano, por $3,5 milhões, nunca pagou, e foi em cima disso, de uma dessas parcelas, que o time dele entrou na FIFA. Que alternativas que a gente tem? Ou renegocia uma compra com o time dele, o que nesse momento para o Santos está difícil, tá? Você sabe, na parte financeira, quer dizer, faltaria recursos financeiros para uma aquisição desse nível. O jogador é vendido, é pago a parte do time e sai do transfer bank, tá? Não tem muitas alternativas, tá? A gente também abriu caminho em todos os sentidos. Ou, eventualmente, numa renegociação de comprar de novo 50% em condições que a gente possa pagar, tá? Então, são esses 3 caminhos que a gente tem. Ou a gente tenta efetivamente comprar a nossa parte em condições que sejam factíveis de serem pagas, tá? Ou o jogador é vendido, é pago o time de lá e cai o transfer bank, tá? Ou o próprio Itipaco vende o jogador e põe um ponto final nessa aventura, nessa transação maluca. E até quando o senhor pretende bater esse martelo? Ou vai deixar o barco correr até onde der? A gente já queria ter resolvido isso. Está levando mais tempo do que a gente imaginava. Tá? Agora, te falo, a gente está nessas 3 frentes abertas e trabalhando para ter pelo menos alguma posição resolvida a curto prazo. Tá? Tá levando muito mais tempo do que a gente gostaria. Alessandro. Presidente, o senhor foi bem claro na sua campanha eleitoral, dizendo o seguinte: vai chegar uma hora que, para sanar as contas do clube, algum jogador vai ter que ser vendido para poder fazer receita, né? E uma das joias do Santos Futebol Clube hoje é o centroavante Caio Jorge, que a gente sabe que tem mercado, e tem mercado principalmente no exterior. Surgiu uma notícia há mais ou menos uns 15, 20 dias atrás, que o Caio Jorge estaria podendo ser negociado com uma equipe da Espanha, dentre elas o Atlético de Madrid e o Sevilha. Como é que está a situação do Caio Jorge hoje? É a pergunta também do Paulo Fogaça, nosso telespectador. Então, a situação do Caio Jorge é bem complicada também, mas um pepino que a gente tem que descascar, tá? Na verdade, ele está 3, 4 meses para entrar naquele período que ele pode assinar um pré-contrato com outro time e sair de graça, tá? Sem deixar nada para o Santos. Então, a gente está em negociações já praticamente um mês e meio, com o jogador, com os seus empresários, tal, para tentar equacionar essa situação. Então, o objetivo maior do Santos hoje não é vender o Caio Jorge e tal. Nosso objetivo claro do Santos é não perder de graça um jogador onde o clube investiu, onde o clube acreditou nele, onde o clube deu espaço para ele mostrar seu futebol. Então, esse é o nosso primeiro, a coisa prioritária em relação ao Caio Jorge. Uma vez renovado seu contrato com calma, aí a gente tem que ver, o jogador também é muito visado no mercado europeu, aí vamos ver o que a gente faz. Quanto à parte financeira que você comentou da campanha, eu falei muito que, infelizmente, o Santos, pela situação financeira, ele teria que cortar na carne, e é uma realidade. O Santos hoje tem uma folha, tá, de praticamente 8 milhões de reais sem encargos. Você coloca encargos aí, a brincadeira vai no mínimo para 12 milhões, em torno disso. Não fecha as contas, não dá. O Santos não tem essa receita recorrente mensal. Então, a gente vai fazer um enxugamento, sim, vai fazer uma readequação em sua estrutura operacional, na sua estrutura de futebol. Eu tenho que enquadrar essa folha a 5 milhões e 900, 5.800, perto disso, para poder montar um equilíbrio. Ou seja, isso só no profissional, presidente? Desculpa? Isso só no time principal ou Não, na empresa como um todo. Na empresa como um todo. Tá. O Santos como um todo. Funcionários, administrativos, tá? A gente acabou de aprovar, faz uns 15, 20 dias, um novo organograma para o clube, tá? A toque de caixa,
é um organograma que talvez ele pode fugir um pouco do que seria o ideal, mas ele passa a ser o ideal do momento. A gente, nesse organograma, vocês vão perceber que a gente acabou com aquela estrutura de diretorias e superintendências. Tá? Até para o problema de economia, o que a gente fez? A estrutura gerencial do clube está diretamente ligada ao comitê de gestão. Por que isso? Primeiro, para economizar com diretores. Eu não consigo, do jeito que as finanças estão, tem um custo aí com diretoria de 300, 400 mil reais, como existia, 500 mil reais. E por uma coisa bem peculiar desse comitê de gestão. Eu tenho 4 gestores que estão dando sua dedicação exclusiva e full-time para o clube. Ou seja, então, o presidente, o vice, tem o Victor, tem o Quarela, que estão dedicados 100%. Então, com isso, nos permite fazer esse papel de diretores e ter uma interação direta com as gerências. Tá? Então, aquilo que a gente sempre comentou na campanha, o sócio não foi enganado e ele entendeu, tanto é que a gente teve uma votação expressiva nas eleições, é isso que tem que ser feito e isso que vai ser feito. Presidente, ainda sobre o Caio Jorge, está tendo boa vontade do procurador dele, do pessoal que cuida da carreira dele? É o Bertolucci, né? Não sei, eu gostaria de saber do presidente se está tendo boa vontade para se fazer um novo contrato com ele e futuramente vendê-lo, se isso for o caso. Mas nesse exato momento, o senhor está sentindo que há essa boa vontade ou o pessoal está começando a empurrar com a barriga, como já aconteceu com outros jogadores do passado? Então, eu comentei que faz mais de mês, praticamente desde que a gente assumiu o comitê de gestão, a gente começou a conversar, né? Era um problema prioritário dentro dos assuntos que tinham que ser resolvidos. No começo, o que a gente sentiu? Existia uma má vontade com o Santos, aliás, não só no caso dele, de alguns jogadores, tá? Eles reclamavam muito da maneira que tinham sido tratados, que as gestões não cumpriram o que tinham prometido, que não tinham sido chamados para conversar, que deixaram rolar, tal. Então, existia, assim, no começo, uma certa desconfiança com o que seria conversado. Depois disso foi, pouco a pouco, sendo mostrado que, na verdade, a gente não iria prometer absolutamente nada que não fosse factível de ser cumprido, e foi mudando. Hoje diria que na parte dos empresários a situação está mais confortável. A gente, pelo menos, está tendo conversas francas. Tá? Eu, na verdade, não tentei, na negociação, eu fui muito transparente com eles, muito transparente. Quer dizer, não adianta você sentar numa mesa sabendo que você está perdendo, porque, na verdade, eu tenho 4 meses, quer dizer, ninguém é bobo. E quando você fala nisso, o volume de dinheiro é muito alto. Quer dizer, ele está 4 meses de ter o passe na mão. Eu sei que o Santos está inferior nessa negociação, mas mostrando interesse, transparência, explicando tudo, você acaba gerando credibilidade. Eu acredito muito fortemente que a gente vai chegar num denominador comum. Eu tenho muita confiança nisso. Bom, a pergunta agora do telespectador, o Daniel e o Joel. Daniel Maciel e Joel Borges. Eles têm uma curiosidade, eu acho que muita gente tem. O presidente, o Sabino, que veio do Curitiba, jogou ontem. Ele estava emprestado. O Copete também foi emprestado. Por que um pode jogar e o outro não pode jogar, que é o caso do Copete? Dá para explicar? Então, no caso do Sabino, era empréstimo interno, aqui dentro do Brasil. Então, o trâmite com a CBF é mais rápido. O trâmite do Copete, ele estava emprestado para o time de fora, então a gente depende de um carimbo da FIFA, tá? que deve estar pressionado. Eu tinha até quase certeza que na terça-feira a gente teria, mas está em vias de fato, tá? de acontecer, por isso que ele levou um pouco mais. Tá? Ele tem um step a mais, que é uma liberação da FIFA. Presidente, em cima dessa folha de pagamento que o senhor falou que tem que dar uma reduzida para que o Santos possa seguir a vida tranquila, existe algum jogador que está acima da média do que o Santos paga hoje e há possibilidade de se conversar para reduzir esse tipo de salário alto
ou a situação está mais complicada? Um exemplo, muito se falou a respeito do Carlos Sanches, que ele já é um jogador numa idade um pouco avançada e tem um salário na média ou um pouco acima da média. Como é que fica a situação do Carlos Sanches do Santos? É a pergunta também, presidente, do Márcio Costa, do Renato Lima Bertucci, do Luiz Carlos. Como é que está a situação do Carlos Sanches? Então, você sabe que eu não gosto de falar de nomes de jogadores, sobre negociação, antes dela acontecer. Tá? Uma coisa é o Carlos Sanches, outra coisa é a nossa folha, a nossa redução. São coisas, embora, obviamente, estão ligadas, mas são meio que independentes. Tá? A gente está conversando com o Carlos Sanches, a gente gosta muito do futebol do Carlos Sanches, e isso está em negociação. Assim que a gente tiver uma posição, a gente vem a público e me comunica. Nesse momento, no futebol, fica difícil, quando você fala em redução de folha, você começar a trabalhar com limites salariais, colocar... Isso no futebol não funciona. Você tem um jogador que, de repente, ele arrebenta, você não pode estar preso também até o limite que você colocou lá atrás, que você acaba perdendo o jogador. Então, na verdade, essa redução de folha é no todo. Tá? Não me importa se eu tenho jogador ganhando um pouco mais, outro menos, mas no total da folha, ela tem que estar enquadrada. Tá? Então, é nisso que a gente está trabalhando. Presidente, em cima disso, só não vou falar de jogador em si, mas o senhor falou que a situação do Santos, em termos financeiros, ainda é crítica e que precisa solucionar vários problemas. Qual é a possibilidade de se negociar algum jogador do elenco profissional para poder sanar essas dívidas? Já existe alguma proposta? Tem algum jogador já com proposta para se analisar e possivelmente ser vendido? Por exemplo, presidente, o Lula Terras pergunta se é verdade que o senhor recebeu sondagens pelo Felipe Jonathan e pelo atacante Marinho. Então, na verdade, a gente não está querendo misturar. São duas coisas. Uma é equacionar a dívida a curtíssimo prazo. A gente está sofrendo muito em cima disso. Tá? A gente, até sexta-feira passada, o Santos estava com todos os seus recebíveis bloqueados na justiça, tá? No caso do DOI. Ou seja, cota de televisão, patrocínio, qualquer tipo de receita estavam bloqueadas. A gente trabalhou aí um período com receita zero. Tá? Na sexta-feira da semana passada, houve uma liberação, uma decisão do juiz, onde ele liberou 85% das receitas de televisão e de patrocínio para o Santos. Mas só essas duas, tá? Eventual venda de jogador continua ainda correndo o risco de se vender e receber e ser bloqueada. Então, antes de você tomar essa atitude, você tem que ajustar esse problema. Essa semana, para vocês terem ideia, basicamente, hoje é quinta-feira, só um dia as contas do Santos amanheceram intocáveis, né? Os outros dias, inclusive hoje, a gente costuma falar, né? Amanheceram sob efeito do Bacen. O que é isso? Algum juiz, algum caso, algum acordo feito e não pago, lá atrás ele manda olhar todas as contas do clube e se tiver saldo ele tira. Então, essas coisas a curto prazo é o objetivo principal, é a maior prioridade. Enquanto eu não resolver isso, tá, não adianta nada eu pensar em uma fonte de receita diferente que corre o risco de ser bloqueada. Eu perco ativo, perco jogadores, não resolvo o problema da dívida. Mas tudo isso, por isso que eu falo, é uma série de coisas que estão sendo tocadas em paralelo. Quanto à sondagem de jogador, o Santos foi muito bem na parte esportiva. O ano passado, esse ano, vice-libertadores, está indo novamente para Libertadores, e isso atrai os olhos dos outros times, tá, do mercado internacional, nacional, e em vários jogadores nossos. Então, a gente tem, sim, recebido várias propostas de vários jogadores, todas são analisadas. Eu costumo dizer que não existe jogador inegociável no clube, tá? Agora, a gente está com certa precaução e cuidado e tudo acontecerá na hora certa. Agora, uma coisa é certa, Guido, né? Deixa eu fazer a pergunta. Eu preciso ir só embora. em cima disso eu preciso aí. ir embora, Guido Bortolomazzi. Só em cima disso aí, ver como é que é a faca no pescoço, né? Por quê? Se aparecer uma proposta para o Felipe Jonathan que foi interessante para o Santos, o presidente vai fazer essa cara, mas se a gente vender o jogador, a DOI vai bloquear esse dinheiro,
porque o Santos está devendo 90 milhões para eles. Tá parecendo Como é aquela que está história... a situação da DOI, presidente? Então, o pior é que esses bacen que a gente teve não é da DOI, não. São de outros credores, tá? A situação da DOI foi essa. Eles tinham conseguido, juridicamente, bloquear todos os recebíveis do clube, e na sexta-feira, um juiz acabou liberando 85% do valor para o Santos. A gente está entrando pesadamente, tanto na esfera jurídica, como tentar fazer um acordo para eles. Quer dizer, na verdade, a gente xinga a DOI, xinga o credor, mas, a gente deve. Gosta ou não gosta, se fizeram um acordo, está lá. Então, a gente está juridicamente, está brigando, dizendo, essa multa aqui não tem cabimento, é uma multa abusiva, tá? Devemos, vamos colocar uma multa razoável e vamos negociar a forma de pagamento. O clube não tem como pagar essa vista. Se toda a receita do clube for desviada para isso, eu não consigo pagar folha, não consigo pagar impostos, quer dizer, o clube para. Só para comentar para vocês, uma situação que a gente se deparou, essa a gente conseguiu contornar. Você tinha imposto de folha que não estava sendo pago desde 19, de agosto de 19, se não me engano. Imposto de renda retido na fonte, que inclusive isso é crime. Tá? Expropriação indébita. Tinha INSS e ISS de imposto tem que ser recolhido. O que a gente fez imediatamente com essa situação? A gente pegou o pacote, foi na Receita e falou, olha, devo não nego. Você não pode querer punir o clube, porque gestões passadas fizeram uma aberração aqui. Vamos conversar. E é o que a gente está fazendo hoje. A gente está sentando para ver se consegue uma renegociação em cima disso, para poder parcelar. Agora, os números do Santos não tem número pequeno, né? Essa brincadeira aí, a gente está falando em 60 milhões de reais. 60. Quer dizer, é quase, não diria, mas vai virar quase um Profut 2. Tá? Que a gente vai renegociar, vai se comprometer com prazo mensal para pagar. Se não pagar, perde o acordo feito. Ou seja, é uma situação delicada, administrável, mas é cautelosa. Isso só se resolve com trabalho. Tá? O sócio entendendo esse período. Tá? Tem solução? Tem solução. Agora tem que arregaçar as mangas e trabalhar, que é o que a gente está fazendo. Tá? Período árduo, mas com certeza a gente vai sair e vai voltar a ter uma normalidade tão esperada aí pelo sócio. Com certeza, presidente. Eu vou fazer a minha última pergunta, infelizmente eu tenho um compromisso, mas fiz questão de estar aqui hoje. E a minha última pergunta para o senhor é o seguinte, presidente. O senhor falou a respeito do técnico do Santos que vai fazer a base dos técnicos, né? Ou seja, vai formar também treinadores do Santos Futebol Clube com a experiência dele. E a base do Santos? Essa base, esses treinadores da base, eles vão entrar nessa filosofia junto com o novo técnico e se pretende manter o que já tem para que eles aprendam junto com ele, presidente? Sem dúvida. Quer dizer, na verdade, eu dei total carta branca para a implantação desse projeto, tá? Com o Ariel, a gente foi claro, ele comprou essa ideia, ele comprou esse projeto, tá? E realmente tem que ter uma estrutura da base até o profissional dentro de critérios únicos, tá? Isso é fundamental, e ele está fazendo isso já. Não sei, vocês devem ter comentado, ele coloca no treinamento dele, que não se surpreendeu, que colocou para treinar 50 jogadores ao mesmo tempo no estádio, uma metodologia que ninguém tinha visto, não podendo jogar a bola para trás. Ele já está mesclando, tá? Mesmo no treinamento, as equipes que, teoricamente, são os titulares, tá? Mesclando com a base. É disso que ele consegue enxergar e, sobretudo, melhorar a qualidade. Tá? Isso é um ponto muito importante. Por isso que eu falei que esse treinador ia agregar muita coisa para o clube. O comprometimento dele não é só aproveitar o pessoal da base, é realmente trabalhar para o pessoal da base seja melhor trabalhado nos pontos que não estiverem ainda maduros. Bom, o Baixada Esporte entrevistando hoje o presidente Andrés Rueda para Blanco Pneus. Troque o pneu do seu carro no Blanco, porque tem o melhor preço, porque tem um maior estoque também. O maior estoque faz ele vender pelo preço mais barato.
e, além de pneus, a melhor revisão automotiva para o seu carro. O Blanco Pneus tem 2 lojas ali na Antônio Meric e, além da revisão, você vai poder também ligar e tirar maiores informações, como a troca de óleo, por exemplo, que tem todo tipo de filtro com motor, óleo de câmbio, e você vai pagar mais barato, tá bom? Blanco Pneus. Falamos também aqui para a Cacau Center, vem aí a Páscoa e você vai encontrar tudo lá na Cacau Center, mais de 60 mil itens, é a maior loja do gênero em todo o litoral paulista, fica ali na Prefeito José Monteiro, em São Vicente. E ó, leite condensado, melhor preço, R$ 3,89 Piracanjuba, é imbatível, tá bom? Presidente, a gente tem algumas perguntas aqui para fechar, o senhor tem um compromisso com a gente até esse horário, mas se pudesse fazer um ping-pong rapidinho. O Luiz Plácido, lá de Portugal, fala, o Boa Vista deve para o Santos. O senhor já entrou na FIFA contra eles pelo Poroso? Por favor, presidente. Não, o Boa Vista já pagou, senhor. Já pagou? Já pagou. Quem está devendo lá em Portugal? Em Portugal... Ninguém? Só o Benfica. Só o Benfica que entrou agora com a dívida. Então a dívida com o Boa Vista está paga. Você sabe que tem um assunto que o presidente tem horário também, ele tem outros compromissos, mas esse assunto a gente gostaria de debater porque o torcedor está ávido para saber. A reunião com a W Torres, presidente, como é que ficou acertado? Quando começam as obras do novo estádio da Vila? Então, a gente teve essa semana uma reunião com a W Torres, que estava planejada. A gente está, basicamente, com eles em 2 linhas, 2 frentes, tá, ao mesmo tempo. Eles estão terminando o detalhamento do projeto, tá, como tinha sido prometido pelo nosso conselho, tá, estão entrando na parte detalhada do projeto em si, e a gente já vai começar agora reuniões. Eu pretendo montar uma comissão envolvendo até pessoal do conselho, pessoal nosso de engenharia, para a parte comercial em si do projeto. Tá? Como é que fica, qual vai ser o total realmente da obra, qual é o prazo, critérios de o que os Santos ganham, o que eles ganham, critério de exigência de jogos em Santos e em outras praças, ou seja, detalhar a parte comercial. Então, a gente, basicamente, é isso. 2 linhas. Eles estão terminando a parte do projeto definitivo e a gente vai começar agora a entrar no detalhamento comercial do projeto. Legal. Presidente Andrés Rueda, muito obrigado pela sua participação no Baixada Esporte. Parabéns por o senhor atender também a toda a imprensa, não só da Baixada, mas da capital também. É importante que o senhor mantenha sempre esse contato estreito, porque não é para nós, é para o nosso torcedor, o associado do clube também. Olha, muita saúde em 2021. Só mais uma perguntinha para encerrar. A última, que eu também tenho a minha derradeira. A última, presidente. Como é que foi a recepção dos torcedores do Santos do projeto de afinar um pouco mais a diretoria com a torcida, né? Aquele projeto de perguntar, de um envolvimento maior entre o presidente, a diretoria e o torcedor. Como é que foi a recepção? E o ouvinte, o telespectador, o Carlos Nascimento, que está no Guarujá, pergunta o seguinte, ele falou, Edson, o presidente aqui mesmo no Baixada Esporte falou ano passado, olha, uma das coisas que me envergonha, me dá úlcera, é quando eu passo em frente aos meninos da Vila e vê aquele muro lá tudo pichado. O senhor já mandou pintar o muro, presidente? Então, lá são pastilhas, né? Na verdade, a gente não pediu para pintar, pediu para lavar, isso já foi feito, tá? Quer dizer, e a gente já está com um projeto de dar, entre aspas, um banho de loja lá nos nossos meninos da Vila, tá? Mas já foi mandado limpar. Acho que a pergunta se deve a essa pesquisa, né, que a gente está fazendo com sócios e a torcida. Eu sempre preguei que para poder melhorar o serviço que o clube presta ao seu sócio, à sua torcida, ele tem que entender o que eles desejam. Então, isso era promessa de campanha, a gente soltou já há 10 dias, se não me engano, uma semana, um pouquinho mais, uma pesquisa, e a recepção foi fantástica. Tá? Até ontem, que eu estava com o número, a gente tinha mais de 10 mil, tá, entre sócios e torcedores que responderam. E não é uma pesquisa de 2, 6 perguntas, tá? Lá você tem 4 fases, lá cada fase tem 5, 6, 7 perguntas, ou seja, a recepção está sendo muito boa. E disso que vai sair o nosso planejamento para poder atender melhor o sócio e a torcida. Então tá bom. Presidente, mais uma vez, muito obrigado e quando o senhor entender ser necessário, estaremos sempre aqui de portas abertas no Baixada Esporte, porque a sua presença para a gente
é imprescindível. A palavra do alto mandatário do Santos vai direto para o torcedor. E ele fica feliz demais. Obrigado, presidente. Eu que agradeço aí, uma boa tarde a todos e vamos lá. Sempre que me chamado, podendo, é um prazer poder estar aqui com vocês e expor o que acontece aqui dentro do Santos para a imprensa e para os nossos sócios e torcedores. Um abraço a todos, boa tarde. Muito obrigado, presidente Andrés Rueda. Vamos dar uma parada, a gente volta daqui a pouquinho com os gols do Santos de ontem, falando um pouco do Campeonato Paulista. Até já. Bom, de volta à Baixada do Esporte, hoje entrevistando aqui o presidente Andrés Rueda. Mais uma vez, muito obrigado a toda a assessoria de imprensa, também ao Fábio Maradei, enfim, a toda a equipe e ao presidente. Eu repito, não é só para nós. O importante é o presidente ter esse lado democrático, conforme ele disse na sua campanha. Não vou dar as costas à imprensa do nosso litoral da Baixada, que vive o dia a dia do clube, que fala normalmente dentro de 1 hora de programa, 45 minutos sobre o Santos, para o santista. E a gente ficava aqui em administrações que passadas bem pouco tempo, 3 anos sem conseguir entrevistar ninguém, nem diretor, nem um jogador, nem um técnico, Não, nada. mas você acha que eles entraram lá para Mas falar aí o quê? aí é que tá. Então, o Ruedas falou na campanha e ele está cumprindo o que disse na campanha. E eu repito, a gente não quer privilégio nenhum. Eles vão estar aqui também no Esporte por Esporte, vão estar no Domingo Esportivo, estiveram ontem na Rádio Bandeirantes, o presidente. É isso que a gente quer, um presidente que dê realmente informações para a imprensa, porque é através da imprensa que chega a informação também para o torcedor. Guido Bortolomazzi, vamos falar um pouquinho também aqui da churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande, que é a melhor da Baixada. Tá com saudade de comer aquele rodízio? Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Pegue a sua família, meu amigo. Vá saborear aquelas carnes deliciosas, tá bom? Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Tem delivery também, hein? Se você quiser pedir aí o seu prato e tal, eles entregam para você. Churrascaria Ponto dos Motoristas, a mais tradicional de todo o nosso litoral. Quero mandar um grande abraço aqui também a todos no Viva La Fruta, aqui na Conselheiro Nébias, hein? Aproveite que hoje é quinta-feira, tá cheio de ofertas para você. Não perca! Viva La Fruta, aqui na Conselheiro Nébias, em Santos, hein? Meu caro Guido Bortolomazzi, ontem o Santos empatou. Antes de falar isso, eu gostaria de dar rapidamente uma pincelada a respeito da entrevista do presidente. Pois não, Guido. Porque ele falou muitas coisas, e é lógico que o pessoal que acompanhou, alguém que entrou um pouco atrasado no programa, não pegou todas as respostas, e nós vimos algumas respostas interessantes, né? Exemplo, o problema do Soteldo, né? O Santos está com dificuldade para resolver, e não sabe ainda o que vai fazer, se vai comprar, se vai devolver o jogador, ou se vai tentar vender e pegar parte do dinheiro e pagar, enfim. É o imbróglio que o Santos tem que resolver, porque ainda está bloqueando o Santos na FIFA. Segundo, o problema da DOI. A DOI está bloqueando todo o dinheiro do Santos, em virtude dessa dívida que tem de 90 milhões e que o Santos vai ter que pagar, não tem jeito. Vai ter que resolver de que maneira vai pagar a DOI e para tentar desbloquear esse dinheiro que entra, né, de cotas de TV, cotas de venda de jogador, o dinheiro que entra de venda de jogador, eles podem bloquear tudo. E um assunto interessante que eu achei importante, que a situação que envolve o próprio técnico Ariel. Porque muita gente falou que o Ariel não tinha multa contratual, né? E ele tem uma multa contratual. Sendo pouca, baixa, mas é uma multa. Quer dizer, são 3 salários, 4 salários de multa contratual, a gente não sabe quanto ele ganha. Depende do salário que ele ganha. Por exemplo, se ele ganhar 500 mil por mês, uma multa rescisória de 2 milhões, certo? Então, é uma situação que já acabou sendo colocada pelo presidente, esclarecida, e isso aí é muito importante. E agora, o mais importante que ele falou foi a respeito da Vila. O projeto vai continuar e a Vila vai passar mesmo pelo retrofit. E outra coisa, o Carlos Sanches tem um salário que a gente sabe que é alto, é um dos mais altos desde quando veio para a Vila, e o presidente não foi, assim, muito claro na sua resposta, mas, para bom entendedor, pingo é letra. Ele vai reduzir a folha. No montante com os encargos, chega a 12 milhões. Ele falou, não dá, não fecha a conta. Eu tenho que reduzir, e reduzir muito. Então, se o Carlos Sanches tiver que renovar o seu contrato, vai ter que ser por uma política salarial. Ou ele pode ser negociado. Ou ele pode ser negociado. Agora, uma coisa que deixou todo mundo preocupado foi o Caio Jorge mesmo, né? Porque mesmo tendo boa vontade dos empresários, o empresário pensa em dinheiro. E se o Caio Jorge já tiver alguma proposta para o final do semestre agora, para a Europa,
Esse empresário que é o Bertolucci, é um empresário que visa dinheiro, visa a garantia do seu jogador, né? E aí o Santos pode ter dificuldade. Veja só como as péssimas administrações só ferraram o clube, hein? Quantos jogadores o Santos perdeu lá atrás? Perdeu o centroavante, o Yuri Alberto, que hoje está no Inter de Porto Alegre. Aliás, perdeu o Gustavo Henrique. Essa pergunta eu ia fazer para o presidente, mas devido ao tempo. Vocês estão lembrados que ano passado, com aquele negócio que houve com a venda do Sacha para o Atlético, o Santos deveria ressarcir o Inter de Porto Alegre. Aí ficou aquele negócio do Yuri Alberto, fizeram um acerto e 10 milhões que o Santos teria que pagar da parte do Inter ficou jogado para janeiro desse ano. Não, foi parcelado para frente. Então, a partir de janeiro desse ano. Eu não sei como é que o presidente está... mas do jeito que o presidente falou, que a dívida, quando se fala em dívida do Santos, não é nada de R$1, R$10, é tudo de milhões. Aí 60 milhões, 80 milhões. Quer dizer, a situação é crítica e aos poucos eles vão colocando a casa em ordem. E é lógico que a situação, para o torcedor entender que às vezes não se compra nenhum jogador porque não tem condições de comprar. E mesmo que pudesse comprar, a situação do Santos é difícil para contratar. O importante é que você tenha paciência, meu amigo, porque o dinheiro não nasce em árvore e nem cai do céu. O Santos está com a bala curta, aliás, tem muita dívida. Mesmo vendendo jogadores, as pessoas olham, olha, entrou tanto, mas sai um monte. Então vai ter calma para primeiro botar o trem no trilho e a vida seguir. Olha aqui um recado muito legal para você. Vai trocar o pneu do seu carro? Blanco Pneus, hein? Não tem preço melhor. O Blanco tem o maior estoque. E aproveite e faça uma revisão completa. Lá tem alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedor e uma super troca de óleo também. O Blanco tem 2 lojas ali na Antônio Merique. Os endereços estão aí na tela. Blanco Pneus, pneu barato, é aqui. Uma pausa, voltamos já com o empate de ontem e uma declaração do Lisca. Lisca falou ontem após o jogo do América. E a gente vai ver daqui a pouquinho. Olha, agora vou mostrar o empate de ontem. Santos 1, Ferroviária 1 para Zé das Batidas, que tem novidade. Torresmo de rolo. Alô, apaixonados por torresmo. Torresmo de rolo. A novidade do Zé das Batidas. É uma delícia, tá? Vem aqui conferir, vem experimentar Zé das Batidas aqui no Canal 4 em Santos. Bom, Santos 1, Ferroviária 1. Segundo jogo, segundo empate. Empatou com o Santo André lá 2-2 e ontem 1-1 aqui na Vila. Vamos conferir. Guido, é uma molecadinha, né? Tem gente falando, pô, empatou com a Ferroviária. Mas, poxa, é um time que poderia estar disputando a Taça São Paulo, Guido. É verdade. O mais importante de tudo é que nós vimos mais uma vez que é uma equipe que jogou bem. E você vê que os jogadores que estão entrando... Ivonei, hein? Jogou então, muito, hein? E está mostrando que tem condições de fazer parte do grupo, ficar à disposição do técnico Ariel para futuras partidas do Santos, né? Isso daí é importante, porque essa mescla desses jogadores que o Santos está colocando hoje para disputar o Campeonato Paulista vai dar uma visão para o técnico Ariel daquilo que ele tem em mãos. Além do time principal, jogadores com qualidades, cada um na sua devida posição, na hora que precisar trocar uma peça, porque a gente sabe que todos eles que estão participando, alguns vão ficar no grupo, né? Porque não vai ter, você vai trabalhar com 30 jogadores. O Santos vai disputar Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, enfim, várias competições. Você precisa ter um elenco com qualidade e um número reduzido. Você não vai ficar com 50 jogadores como tem hoje aí. Então o Ariel deve trabalhar, vamos fazer uma triagem e vou pegar aí os 30 jogadores, além dos jogadores titulares que a gente já conhece, mais os jogadores da base que podem fazer parte do grupo. Então é para isso que está acontecendo a entrada desses atletas agora no Campeonato Paulista, como vai acontecer no domingo contra o São Paulo, sábado, já com uma mescla, né, de alguns jogadores do time principal, e na terça-feira contra o Deportivo Lara, aí a força máxima do Santos, que ele já está trabalhando separadamente. Aliás, a Conmebol já mudou o local da partida da volta, lá contra o Deportivo Lara. Não será mais nem Lara a cidade, será em Caracas. E o presidente nos informou fora do ar aqui que vai fretar um avião. R$1 milhão. É ruim, hein? Pô, você vê como é o custo, né? E outra coisa, a informação do Pará e do Marinho, hein? Os dois estão com Covid. Quer dizer, o Marinho não joga contra o Deportivo Lara, né? Vai ficar de fora dessas partidas que o Santos tem pela frente e também dos treinamentos em virtude do Covid.
Olha que deu pane no celular Top Center. Traga o seu celular aqui para eles arrumarem. É profissionais de qualidade, de credibilidade no mercado. A Top Center, meus amigos, tem mais de 10 anos no mesmo endereço aqui na Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Não tem o que errar. Não entregue seu celular nas mãos de qualquer um. Esses caras são fera e têm credibilidade no mercado. Além de arrumar, tem todo tipo de acessório, qualquer que seja a marca do seu celular. Horário presencial, das 10h30 até 8 da noite. E você que está em casa pode ligar pelo número 988-015626. Eles vão mandar um técnico aí, avalia o problema, faz o orçamento, você aprovando, eles arrumam e você pode pagar no cartão de crédito. Apenas para quem mora ou trabalha em Santos, tá bom? A Top Center, você que mora na Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Guarujá, e fala, ô Edson, deu pane no meu celular, aonde é que eu vou levar aí na Top Center? Tá vendo à direita no vídeo? É onde entram os alunos da Unisanta na Rua Oswaldo Cruz. A Top Center fica ao lado da porta principal. Bem, o Lisca, técnico do América, falou sobre a Covid. Veja o que ele disse. Ô Lisca, mais 3 casos de Covid em cima da hora. Como é que isso vem atrapalhando essa preparação no começo do estadual? Cara, eu vou aproveitar essa tua deixa e vou fazer um apelo às autoridades do Brasil, sabe? E principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos dia 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado, para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de segurar a vida, velho. Aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto, mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus. Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades. Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. Tá aí a palavra do técnico Lisca, um desabafo, né, Jaime? E aí, Guido? E uma coisa que a gente tem que levar em consideração mesmo é esse problema das viagens, né? Quando você tem um estadual, é uma coisa mais reduzida, fica ali, não é tanto pegar avião, não é, né, aeroporto e ir para outro estado. O Lisca tem toda a razão, eu acho que chegou a hora de pensar na situação. Se pedir o lockdown do Brasil inteiro, não é isso? Todos os governadores estão bloqueando tudo? Então, como é que você pode pegar e colocar os jogadores no avião para fazer jogos em Manaus, em Porto Alegre? O cara sai de São Paulo e vai para Manaus jogar? Não tem condições, pô. Então, vamos analisar friamente e o Lisca tem toda a razão. E eu perguntei isso ao presidente também em off, aqui dentro, na hora, sobre o Campeonato Paulista, se ele tinha alguma informação, se o campeonato ia parar ou não. Ele mesmo falou que entrou em contato com o presidente da federação e até o momento o campeonato continua normalmente, mas fica todo mundo de aviso, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Se está parando tudo, se está fechando tudo, como é que os jogadores vão se comportar? É uma situação que a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, meu caro Guido Bortolomaz, você tem 30 segundos para dar o seu destaque final. Bom, eu gostaria mais uma vez de parabenizar, né, ao presidente Andrés Rueda pela entrevista que ele acabou nos concedendo. Eu acho que foi muito boa em virtude daquilo que ele colocou para todo mundo ficou muito bem antenado a respeito do que está acontecendo hoje com o Santos. E a gente vê que a situação não é brincadeira mesmo, né? Quando a gente falava que a dívida do Santos lá atrás era de 600 milhões, a gente está vendo que a dívida é e não se sabe se não é mais ainda, porque o rombo é muito grande. E agora, você num curto espaço de tempo tentar resolver os problemas mais graves, aqueles que estão explodindo, está com muita dificuldade, mas aos poucos estão conseguindo fazer. Então, tomara a Deus que dê tudo certo e que o Santos possa sair dessa situação. E olha, a gente fala, o Santos é um time iluminado, né? Quando a gente vê que a situação está crítica, você olha para a base e vê que ali está a salvação. Sempre. Ali é a salvação, né? Um abraço e até amanhã. É a Serra Pelada do Santos, a base. Sempre. Já falei, o presidente ia falar para ele, tem que construir uma estátua do Thor. Porque ele é o homem do raio. E raio que não cai, cai direto ali. É muito raio. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado a todos que enviaram suas perguntas aqui. Infelizmente, algumas não puderam ser respondidas, mas já deu para você entender qual foi o contexto de toda a entrevista dada pelo presidente Rueda e o que ele anda fazendo não só no aspecto do futebol, mas também na parte administrativa. Muito obrigado, um abraço a todos e amanhã a gente volta ao meio-dia com muito mais para você. Até lá, tchau.